Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor. Meu nome é André Lima, estou pastor na primeira IPI do Natal, uma igreja que está aqui bem próxima de vocês, né? Sei que o nosso Nordeste é muito grande, mas estamos sim próximos e fico feliz, né, de fazer parte desse momento com os irmãos. Trago aqui uma palavra em nome do conselho a toda essa comunidade de gratidão por esse convite, por esse espaço, por poder, junto com os irmãos, participar desse dia tão lindo e tão importante na vida da comunidade. Deixo aqui o meu abraço especial ao reverendo Neilton, pessoa quem nós, minha família, especialmente, tanto amamos e, e eu particularmente tive o privilégio de ser seu aluno, né? Agradecendo o convite, e com a expectativa de que logo ele também possa gravar uma pastoral e trazer uma meditação para a nossa comunidade, para a edificação da nossa comunidade. A palavra que eu trago para os irmãos nesse dia de consagração, de jejum, de recolhimento, ela está no Salmo 100. E por que foi que eu pensei nessa palavra? Porque eu acho que não tem coisa melhor do que você passar um dia em consagração, agradecendo ao Senhor, né? Segundo, porque num tempo tão difícil como esse que nós enfrentamos, ah, tem sido muito comum chorar com os que choram, mas nós precisamos também nos alegrar com os que se alegram, né? E a gente vai ver a conexão disso com esse tema daqui a pouco, mas essa deve ser um, um sinal para nós, um sinal de alerta, para prestarmos muito atenção na maneira como nós temos encarado os desafios desse período de pandemia e a responsabilidade que nós temos com a alegria, né? Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 100, esse salmo tão lindo, tão cantado, né? E eu quero convidar você a ler junto comigo. Abra aí a sua Bíblia na sua casa, faça comigo essa leitura. Eu estou lendo na versão Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte: Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendo-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito Santo tem poder para abrir as nossas mentes, iluminar as nossas mentes. Nos ajuda, Pai, a saborear esse texto, para que ele produza em nosso coração, em nossas vidas, um sentido novo. Louvado seja o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. O salmista, de uma maneira muito especial, nos convida para louvar a Deus, porque nós somos o seu povo, porque ele nos escolheu para que fôssemos o seu povo. E perceba que esse autor ele convida todas as terras. Segundo Calvino, esse texto ele tem um tom profético, porque Deus sabia que em algum momento o seu povo estaria espalhado por todas as nações e por isso a necessidade de nos ensinar, né, que ele fosse servido com alegria, com a nossa alegria. A profundidade do amor de Deus, ela alcançou todos, o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E o seu povo foi conduzido para todas as regiões, e a razão disso também é que nós levássemos
essa alegria para todos os povos, para que nós pudéssemos nos regozijar, né? E de modo algum usurpar a glória do Pai com outros deuses. Por isso que o Senhor tem nos ensinado desde o Antigo Testamento a nos alegrar. Uma prova disso são as festas, né? As festas, elas são meios didáticos de Deus para nos mantermos alegres, também para nos lembrarmos que foi o Senhor quem nos fez, que é o Senhor quem nos protege, que é o Senhor quem nos livra do mal. E aí nós somos um povo que devemos ser reconhecidos pela alegria. Nós devemos ser um povo que deve ser reconhecido pela celebração. Há algumas semanas, nós da primeira IP do Natal organizamos uma celebração online, para expressar essa alegria, esse contentamento, né? Para manifestar, externar essa alegria através de uma transmissão com os Cabras de Cristo. Para quem não conhece, os Cabras de Cristo é uma banda de forró da nossa igreja que louva ao Senhor há 18 anos. O nosso pastor emérito, reverendo Kleber, ah, ele é o vocalista dessa banda, né? E foi um momento muito especial, porque, veja, onde todos estão trancados em casa, né? A grande maioria, ah, as pessoas puderam preparar as suas casas, colocar tapioca próximo da televisão, xilogravuras, fazer canjica, pamonha e celebrar e se alegrar e soltar um sorriso na presença do Senhor. E eu sei que isso tem sido muito difícil nos nossos dias, né? Ah, com o avanço do Covid-19, agora ah, essa doença não virou uma coisa distante, não se mantém uma coisa distante. Ela está mais próxima das nossas casas, ela está mais próxima dos nossos familiares, né? E o medo, a ansiedade que tem tomado o coração de irmãos e irmãs, de que isso possa bater à sua porta, não pode roubar a nossa alegria. Lembre de Cristo. Cristo é aquele que não quer deixar o vinho acabar. Ele é aquele que entra numa festa, né? Você pode ler isso no Evangelho de João, no capítulo 2. A sua mãe chama a sua atenção, ansiosa, porque o vinho está acabando, faz alguma coisa. E ele fala: calma, mulher, não chegou a minha hora. Você acha que Cristo não está do nosso lado? Você acha que ele mente? O Evangelho de Mateus fala que, no capítulo 28, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E mesmo num momento tão difícil como esse que nós enfrentamos, o vinho do Senhor não pode acabar. Não pode acabar. Ele é aquele que enche as talhas vazias, pede para os servos encherem com água e a transforma no vinho mais doce, saboroso, que deixa o grão-mestre, o mestre-sala, né, o responsável por administrar aquela boda, aquele casamento, intrigado. Por que que você deixou o vinho bom por último, né? E é isso que o nosso Senhor faz. Ele é o Deus que, mesmo numa situação tão nebulosa como nós vivemos, ele é especialista em transformar situações difíceis em situações de alegria. Não podemos deixar de aproveitar a doce presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos. Não podemos deixar de abrir um sorriso para o sol que invade a sua casa todas as manhãs e que lembra você o que diz na palavra do Senhor, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso já é suficiente para você abrir a sua boca, dar um sorriso, estufar o seu peito e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E aí, eu convido você a lembrar do que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 ao 23, que diz o seguinte:
Mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Portanto, o que é alegria? A alegria é um dom do Espírito. É uma consequência daqueles que receberam o Evangelho. A alegria, ela tem que fazer parte da nossa vida. A alegria é uma resposta daqueles que, mesmo numa situação tão difícil, compreendem que o Senhor está em missão. E eu tenho a impressão, meus irmãos, que nós, como povo de Deus, estamos falhando com isso. Nós, como povo de Deus, não podemos ter, ah, nos sentir tão afetados, não no sentido de sermos negligentes e irresponsáveis, não, mas de perdermos a esperança. E aí, ah, vamos lembrar de uma situação como essa, como com lembranças apenas de tristeza, de introspecção, de pesar? Não. Eu lembro a você que ah, um dos seus propósitos de vida é conversar com o Senhor. E eu tenho certeza que você conversando com o Senhor, através das suas orações, você é lembrado de tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Tem um corinho muito antigo que fala sobre isso. Conte as bênçãos. Dize-as quantas são, recebidas pela divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e você verá surpreso o quanto Deus já fez. Essa, esse corinho, essa música, é um hino que fala de gratidão, fala de um coração que transborda de alegria diante de tantas dificuldades. E aí, eu quero que você aproveite esse dia de consagração aí na sua casa, aí onde você estiver ouvindo essa meditação, e reflita naquilo que está acontecendo na sua mente. E eu quero que você use esse salmo para lembrar que tudo que acontece na nossa vida é um processo pedagógico de Deus para a nossa transformação, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E não permita que a sua mente seja guiada, movida, gerida pelo pânico, pela ansiedade que toma a sociedade. Você acha que Deus não tem tudo sob controle? Não perca de vista que o Senhor é soberano e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Repito, eu não estou dizendo para você ser irresponsável, para você deixar de se resguardar, de usar sua máscara, de se higienizar. Não é isso. Eu estou falando para você se alegrar. Eu estou falando para que você, nesse dia, tenha gestos de gratidão, como sugere o salmista. Olha, esse texto me faz pensar numa palavra que só existe no dicionário inglês, mas que não existe no nosso dicionário. Uma palavra, gratitude. Seria uma mistura, em inglês significa gratidão, mas em português seria uma corruptela, de duas palavras muito legais e bonitas, gratidão com atitude. O que eu aprendo nesse salmo são atitudes de gratidão. E atitudes de gratidão que me levam à alegria, que obviamente é gerada pelo Espírito Santo. E veja onde eu quero chegar. Esse livro, esse salmo, ele é uma receita. Volte para esse texto, abra sua Bíblia novamente aí onde você está. E eu quero que você preste atenção nos verbos que são ah, colocados pelo salmista nesse texto. Veja quais são os verbos. Olha só. Celebre, celebrem, sirvam, apresentem-se, saibam, entrem, rendam e bendigam. Por quê? Porque ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Amém.
né? Mas veja, por que que eu fiz questão de frisar ah, nos verbos desse texto? Eles são ações. E são ações que vão nos fazer lembrar o quanto o Senhor é bom. O apóstolo Paulo já nos diz que o Espírito nos dá os seus frutos. Ele já nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo para nos ensinar, nos conduzir em amor, em paz, em paciência, em amabilidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Mas nós precisamos reagir a isso, nos movimentar nessa direção. E aí, Paulo nos ensina, na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13, que Deus nos enche de alegria e paz quando nós confiamos nele. E a consequência natural disso é nós transbordando pela esperança do poder do Espírito de Deus, reagirmos com alegria. Logo, mesmo diante do sofrimento que você está passando, que todos estão enfrentando, os discípulos de Jesus são chamados pelo Senhor para receber esse momento com esperança e com alegria. Meu Deus, quantos cristãos na história já enfrentaram atrocidades, enfrentaram mortes cruéis, né? E receberam isso com alegria. Não dá para comparar o que nós estamos vivendo ao que essas pessoas já passaram, meus irmãos. Nós podemos sim, diante da dificuldade com os nossos meios de saúde, que estão escassos, com a falta de respiradores, mesmo com todo o aquecimento político que tem envolvido o Brasil, né? Nós podemos reagir diante disso com tranquilidade, com alegria, com mansidão, com paz, porque Deus tem tudo sob controle. Óbvio que Deus quer que nós hajamos. É óbvio que Deus quer que nós oremos diante da falta de pão. É óbvio que Deus quer que nós denunciemos a falta de pão, a corrupção, a indignidade humana. Isso faz parte do nosso papel, mas não podemos, diante das perseguições, das ameaças, dos dissabores que nós enfrentamos, passar por tudo isso apenas murmurando, reclamando, chateando, chateados, beligerantes, reagindo apenas com braveza. E aí, falando sobre murmuração, eu quero relembrar aos irmãos o que Paulo fala sobre isso. Em sua carta aos Filipenses, há um pensamento muito recorrente nesse documento que confere a essa carta um tom de alegria muito especial. E lá no capítulo 2, versículo 14, Paulo nos ensina o seguinte: tudo fazei sem murmurações e sem dúvidas. Ou seja, ainda que você tente controlar isso, que você disfarce isso, que isso esteja oculto na sua mente, o convite para você nesse domingo é que você não se deixe paralisar pela murmuração, que você não deixe a sua vida espiritual ser degradada pela murmuração, mas que você seja obediente a Deus, a, nesse apelo desse salmista, de celebrar, de se regozijar, de bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é muito sério. O que é que está acontecendo com o nosso país? As pessoas estão. Eu tenho 37 anos, eu nunca vivi nada parecido. Minha mãe tem quase 75 anos, ela passou por momentos muito difíceis no Brasil, jovem, negra, pobre. E eu perguntei para ela, mãe, você já viveu algo parecido como esse que nós estamos enfrentando? Ela falou, não, meu filho, não, não. Mas nós não podemos permitir que esses dissabores hajam como um fermento no nosso coração, né? E o fermento é assim, ele começa pequeno e ele sempre vai crescendo e vai ocupando espaços
que são do Senhor. De repente, sem você perceber, você está idolatrando pessoas. E o espaço que é de Deus, que é exclusivo dele, é desocupado por você mesmo. Por isso, ah, o Senhor tem que ter espaço na nossa agenda nessa pandemia. Por isso que o Senhor tem que ter espaço na nossa agenda para nós orarmos, e não apenas o Netflix, os celulares, né? Os nossos compromissos em reabastecer a nossa, os nossos armários. Nós devemos lembrar que o nosso Senhor é poderoso para nos salvar. Lembre do cativeiro, lembre do exílio, lembre do povo que foi resgatado do Egito. E eu lembro como o nosso povo, povo de Deus, é um povo de memória muito curta. Se você voltar lá em Êxodo, capítulo 16, dos versículos 2 ao 9, eu não vou ler aqui o texto todo, mas você vai ver como o povo de Deus, que é tão amorosamente escolhido, cuidado, preservado pelo Senhor, é um povo muito esquecido da sua presença, do zelo do Senhor, do amor do Senhor. Tem uma parte no texto, no versículo 3, que diz o seguinte, Êxodo capítulo 16, versículo 3, que o povo murmurando diz, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Que ingratidão, que ingratidão. Isso é o povo de Deus. Um povo que ah, precisa ser lembrado o tempo todo de que o Senhor está à nossa frente, de que o Senhor está aqui atrás, de que Ele está do nosso lado, que Ele está do outro lado. E aí Moisés e Arão dizem ao povo de Israel, hoje à tarde, vocês saberão que foi o Senhor que nos tirou, que os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós, né? O Senhor ouve as nossas murmurações. O Senhor ouve as nossas queixas. O Senhor ouve quando nós nos queixamos contra Ele. Por isso, essa palavra, voltando para o Salmo, é uma palavra, meus irmãos, para nós nos chegarmos à presença do Senhor. Para que evitemos que o nosso coração gele diante dessa situação, né? E com essas murmurações do povo de Deus, nós aprendemos que isso é oposto. Eu falei de fermento, né? Quando você faz o bolo, você bota uma porção muito pequena e ela incha. Mas tem uma outra coisa, pequenininha, lembrada por Jesus, né? Aquele grão de mostarda, que é dado pelo Senhor para nós, e que é suficiente para nos encher, que é suficiente para nos fazer entrar na terra prometida. E por isso, com esse grãozinho de mostarda, nós podemos não sucumbir às tentações, não sucumbir às murmurações, não sucumbir à tentação de nos tornarmos uma geração pervertida, mas que é temente, que é obediente e que é autêntica, servindo a esse Senhor com alegria. Não podemos permitir que a ingratidão invada os nossos lábios. E por isso, eu convido você a voltar ao Salmo 100. Fique feliz por ser ovelha do pasto do Senhor. Fique feliz pelo privilégio que você tem, meu irmão, minha irmã, de respirar e afirmar que o Senhor é fiel e que ele tem sido bondoso com a sua vida. Por isso que o texto ele encerra dizendo: o Senhor é bom, que através dos seus atos você possa de fato e de verdade, das suas palavras, por onde você compartilha, você possa demonstrar que o nosso Deus é único, que ele é fiel ao seu povo como sempre foi, é e continuará sendo.
Não sejamos inclinados à murmuração, à inveja, ao ciúme, e lembremos o quanto o Senhor é poderoso nas nossas vidas. Por isso, com um coração cheio de gratidão, responda ao Senhor, com atitude, como disse Salomão. Provérbios capítulo 1, no versículo 19. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Não deixe que essa palavra de Salomão é uma advertência, né? Um coração cheio de cobiça, um coração cheio de ingratidão, um coração que se distancia do Senhor, põe a perder toda a sua experiência com o Senhor. O convite para você hoje é o oposto disso. Ah, vou fazer uma paráfrase. São assim as veredas de todo aquele que tem o coração cheio de alegria. Ele põe tudo a valer a pena. Óbvio que é poder do Espírito Santo, é ação do Espírito Santo. E eu convido você a passar mais esse tempo de consagração, alegre diante de Deus, guardando a sua mente dos lixos que são compartilhados e dizendo que a misericórdia do Senhor dura para sempre e que você escolhe nesse momento agradecer, rendendo louvor àquele que é merecedor. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você, meus irmãos.